Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, dando continuidade à anterior, nós vamos trabalhar aí litosfera e sociedade, dando ênfase à exploração dos recursos minerais. Como nós sabemos, a litosfera exerce uma importância muito grande, porque além de ser o palco do desenvolvimento das ações humanas, ela também nos fornece aí recursos minerais e energéticos para a dinâmica e o desenvolvimento da sociedade ao longo de sua história. Recursos minerais são aqueles destinados a servir de matéria-prima e cuja extração é viável técnica e economicamente. Ou seja, dessa forma, o valor obtido com sua comercialização sempre ele é maior do que o custo gasto com a mineração de extração desse minério do subsolo. Aqui nós podemos verificar os usos dos diversos tipos de recursos minerais. Por exemplo, nós podemos citar aqui a agricultura. Ou seja, a correção do solo na agricultura se faz através do calcário. O calcário ele é utilizado para a redução da acidez no solo agrícola, fornecimento de cálcio e magnésio para o solo, estimula também o crescimento radicular pelo cálcio, aumenta a disponibilidade de fósforo e a redução da disponibilidade de alumínio e manganês, além de aumentar a mineralização da matéria orgânica. Entre todos os minerais encontrados na natureza, o mercúrio é o único mineral metálico encontrado na natureza de forma líquida. Ele pode ser usado na fabricação de produtos como pilhas e baterias. Também é utilizado ilegalmente em garimpos, principalmente no Brasil, nas regiões da Amazônia e vários rios brasileiros aí, de forma clandestina para separar o ouro de impurezas, o que pode causar diversos problemas ambientais à saúde humana. O mercúrio, quando utilizado por garimpeiros, principalmente em regiões clandestinas, ele pode contaminar tanto a água quanto também os peixes que vivem nesses rios. Ou seja, esses peixes, ao estarem contaminados com o mercúrio, ele acaba contaminando também a cadeia seguinte, principalmente os nativos que dependem desses animais, desses peixes para a sobrevivência e, consequentemente, vai sofrer danos sérios à saúde humana, porque vai alterar a pressão cardíaca, vai dar problema à questão da visão, vai diminuir a memória e vai afetar a formação fetal também. Então, ou seja, é um dano muito grave que o mercúrio pode causar à saúde dos seres humanos. Tá? Sem dizer que ao separar o ouro do mercúrio também, ele tem para separar, ou seja, para queimar o mercúrio, essa fumaça que é liberada na atmosfera é altamente poluidora, ou seja, vai causar aí sérios problemas também à própria atmosfera também. A mineração ela é realizada em áreas denominadas jazidas, sendo considerada uma das atividades humanas mais que causam impacto ao meio ambiente. Muitas vezes é necessário promover grandes escavações, como nós podemos observar na imagem aqui, a grande profundidade, lá, ó, retirando a cobertura vegetal e revolvendo camadas profundas da superfície. Além disso, são utilizados produtos químicos altamente poluentes. Apesar do grande impacto ocasionado pela atividade mineradora, ela é essencial para o desenvolvimento da sociedade. No Brasil, por exemplo, ela é realizada desde o período colonial, sendo o motivo do surgimento de muitas cidades e vilas. A Unidade Federativa de Minas Gerais, como o próprio nome já indica, teve e tem na mineração as atividades bastante importantes. Infelizmente também foi onde se deu a maior tragédia socioambiental do país, relacionada aí à questão da mineração. A tragédia que atingiu o vilarejo de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, espalhou-se por todo o percurso do Rio Doce. Esse rio que nós podemos observar após aí, ó, o rompimento da barragem, quando ele desce aí, ó. Um dos maiores do estado, o qual atravessa também o Espírito Santo e deságua no Oceano Atlântico. Embora dezenas de outros municípios tenham sido afetados, prejudicando milhares de pessoas, nenhum lugar foi tão assolado de maneira tão intensa como Bento Rodrigues. Conforme nós podemos visualizar aqui, ó, na imagem de satélite,
O vilarejo, que tinha aí uma população de cerca de 600 pessoas, foi totalmente destruído e os habitantes foram transferidos para outra área, onde tiveram que recomeçar suas vidas. A mineração é uma atividade muito importante na composição da riqueza do Brasil, pois é responsável pela geração de aproximadamente 200 mil empregos no território nacional. E mais aí, como nós podemos verificar aqui, mais de 2 milhões de empregos indiretos. Lembrando que também é um importante produto comercial, tendo atingido no primeiro semestre de 2014 uma proporção superior a 15% do total das exportações nacional no Brasil. Aqui nós podemos visualizar a importância desse setor no Brasil. Mais de 2 bilhões de toneladas é produzido por ano de minérios no Brasil. Uma área aí que ocupa aproximadamente 0,5% do território nacional é encontradas as jazidas e exploradas também. Hoje, dados atuais, mais de 16,7% do PIB hoje do Brasil industrial refere à produção mineral. 30% da saída da balança comercial brasileira. No gráfico, nós podemos ter uma noção da importância que a mineração exerce nas atividades econômicas nossas. Na exportação, o ferro aparece como produto principal, 77,7% do que é exportado. Depois, o ouro, 6,2%, o nióbio, 4,7%, o cobre, 4,6%, alumínio, 0,9% das nossas exportações, manganês, 0,5%, o caolín, 0,6%, revestimentos ornamentais, corresponde a apenas 3%, e outros, 1,8%. Agora, as importações dos produtos minerais. A importação é o que nós compramos, trazemos de fora de outros países para o Brasil. O carvão, ele se sobressai com mais de 40% dos produtos minerais que nós compramos de fora. Ou seja, apesar do Brasil ter uma reserva de carvão lá no Rio Grande do Sul, ela é pouco explorada. Fica mais barato comprar o carvão de fora do que explorar o nosso aqui. Primeiro que a qualidade do nosso carvão não é das melhores. Depois, o potássio, 34%, seguido pelo cobre, 13,2%. Enxofre, 3,3%, zinco, 1%, e os demais aí, que também nós importamos de outros países. Um exemplo de grande e rápida transformação da sociedade em sua paisagem por conta das atividades de mineração ocorreu no estado do Pará, durante a década de 1980, no atual município de Curionópolis. Foi estabelecida a maior mineração a céu aberto do mundo, na chamada Serra Pelada. Aqui na imagem nós podemos visualizar também a localização da área de exploração de Serra Pelada, na região do Pará. A exploração de Serra Pelada ocorreu entre 1980 e 1992, quando uma pepita de ouro foi encontrada na fazenda Três Barras no final da década de 1970. No ano da inauguração da mina, foi extraído e comercializado 10 toneladas de ouro e cerca de 30 mil garimpeiros chegaram ao local. Quando o garimpo da região foi interrompido em 1992, por ordem governamental, a Serra Pelada já não mais existia. Havia em seu lugar uma cratera com cerca de 200 metros de profundidade, conforme nós podemos verificar aqui. A serra foi completamente retirada. No seu local ficou aí uma cratera com cerca de 200 metros de profundidade. Essa cratera foi coberta de água. Hoje na região existe um grande lago que abrange um espaço do tamanho de 2 Maracanãs. A mata nativa do lugar foi destruída. O processo erosivo se intensificou, as águas dos rios foram poluídas com mercúrio, restando atualmente uma pequena comunidade na região. O Brasil é considerado um país com o maior potencial mineral do mundo, produzindo aproximadamente 70 substâncias minerais, 21 dos grupos de materiais não metálicos e 45 dos não metálicos e 4 dos energéticos. Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, trata-se de uma atividade bastante diversificada no Brasil. Também, de acordo com esse departamento, no Brasil está localizado cerca de 3.354 minas, sendo que 159 delas de grande porte.
Conforme nós podemos visualizar nesse gráfico, esse gráfico ele destaca as regiões brasileiras onde se concentram as maiores e menores companhias mineradoras do Brasil. A região sudeste concentra o maior número das companhias brasileiras, seguida pelo sul, centro-oeste, nordeste e, por último, a região norte do Brasil. No Brasil, a atividade mineradora é fiscalizada por órgãos governamentais, estaduais e federais, como o Departamento Nacional de Produção Mineral. Os recursos minerais são importantes para o desenvolvimento de qualquer país. Sendo assim, a exploração econômica de minerais leva a embates entre países ou entre grupos sociais de um mesmo país que pretendem explorar tais recursos. Isso pode ocorrer de diversas maneiras. Se voltarmos na história, a gente vai perceber que é muito comum haver guerras pelas disputas de áreas ricas em recursos minerais ou energéticos. Atualmente, a região conhecida como Oriente Médio ocorre aí os maiores conflitos da atualidade, por causa da grande concentração de petróleo que existe naquela região. Esses conflitos armados geram instabilidades políticas e são muito graves e recorrentes nessa região. Conflitos esses que são alimentados pela importância desses recursos minerais para a economia global. A exportação normalmente é voltada para atender a demanda do mercado internacional de produtos. Na maioria das vezes, os países que possuem recursos energéticos e minerais em abundância são países subdesenvolvidos. Então, o que ocorre é, para obter divisas suficientes, os países pobres precisam vender grande quantidade de seus recursos minerais. Isso porque o recurso em si apresenta pouco valor agregado, já que costuma ser exportado com pequeno ou nenhum beneficiamento mineral, ou seja, ele é vendido em comum, do jeito que foi tirado lá, ele é vendido sem haver nenhum processamento, ou seja, o petróleo cru, sem haver transformado ele em gasolina ou óleo diesel. Dessa forma, muitas vezes, a dinâmica do comércio internacional atua aí no sentido de aumentar a relação de dependência entre os países detentores desses recursos, mas que não têm tecnologia para processar, em relação aos países mais desenvolvidos tecnologicamente. Tradicionalmente, várias nações latino-americanas, africanas e asiáticas participam do comércio internacional predominantemente como fornecedores de recursos naturais para estados mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Europa, principalmente a Europa Ocidental. Recentemente, a China ela tem despontado aí na economia asiática em franco desenvolvimento, ou seja, entre os países subdesenvolvidos aqui, a China ela se sobressai em relação aos países nessa região aí. Muito interessada em recursos minerais e energéticos para serem transformados em produtos baratos que serão vendidos no mundo inteiro. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Então, até a nossa próxima aula.